definição para quem gosta aí de definições, ciência tá aí, ó, tá? 2 definições sobre PNL, tá bom? Vamos nós. Imagine que nós somos um computador extremamente potente. Só que a reprogramação, a gente tem arquivos no nosso computador, que são os nossos softwares. Imagine um computador. A gente tem um computador, a gente tem um MacBook Ultra Pro de última geração, né? A Apple fez o lançamento ontem, né? Dos produtos delas novos, aí em setembro. Faz ontem. E ela lançou lá um MacBook Pro última geração. Imagine que o ser humano é esse notebook, esse MacBook Pro de última geração. Só que no decorrer do passar do tempo, os programas que a gente coloca nesse computador, eles se tornam obsoletos. Pega um iPhone 6, pega um iPhone 5. Quando ele foi criado, ele era muito bom, concordam comigo? Só que hoje ele é bom já? Não. Por que ele não é bom? Nem atualização mais de software existe nele. Para ele. Então ele se tornou obsoleto e o ser humano se torna obsoleto também. Então aqueles nossos softwares lá de trás que a gente aprendeu, eles estão obsoletos. Então a gente precisa pegar esse software e fazer um upgrade nele. Imagine que a gente é uma Ferrari. Ó, olha uma Ferrari. Na sua garagem você tem uma Ferrari, você é essa Ferrari. Só que dentro dela, o motor ele não é de Ferrari, é o motor de um Fusca. Como é que essa Ferrari anda? Não anda. Não tem como. Tá? Então, a PNL é exatamente isso. É a gente atualizar esses programas, a gente colocar um motor, colocar uma Ferrari com motor de Ferrari, para que a gente possa voar. Ninguém te disse que você não pode voar. Quem te contou que você não pode voar? Quem te contou? E talvez no dia 29, 30 e 1º de outubro, você tenha essa experiência de voar. Quem te disse que você não pode voar? Quem te disse? Onde está escrito isso? Que você não pode ser mais. Lembra lá no LT que eu falo isso para você? Tudo que o ser humano é capaz de fazer, você também é capaz de fazer. Pressuposto da PNL, tá? Tudo que um ser humano é capaz de fazer, você também é capaz de fazer. Tudo que um Tony Robbins, tudo que um Abílio Diniz, tudo que um Jorge Paulo Lemann, tudo que esses grandes fizeram, nós também podemos fazer, porque o sucesso deixa pistas. Basta a gente entender e modelar. Isso a PNL trabalha. Modelagem. A gente vai entender como é que faz uma modelagem dessas pessoas de sucesso. Como é que a gente modela essas pessoas para que a gente possa entender qual que é o caminho que ela seguiu, qual que é o caminho que eu vou seguir também. Então, nesse processo, gente, a gente vai restartar, entenderam agora por que eu falo que é mais uma reprogramação do que uma programação? Por conta disso, tá? Que a gente vai pegar o que está obsoleto e jogar fora, tá? Não serve, vai embora, tá? E pega isso e reprograma, muda, dá um novo significado, dá uma nova roupagem, deixa mais bonito, para que você possa usar isso de novo. Todo o seu potencial está aí dentro, gente. Pode ter certeza, tá tudo aí dentro, tá? Vamos nós. E agora eu quero que vocês pensem sobre isso aqui, ó. Tá? O que eu penso sobre mim? Qual é o meu lema? Quem eu sou? Quem sou eu? Uau, Marco, eu nunca pensei sobre isso. É, quem é você? Parar para pensar assim, para nossa, quem eu sou, né? Quem sou eu? Qual é o meu lema? Os meus pontos fortes são? Quais são os seus pontos fortes? Como é que eu sou reconhecido? Reconhecida? Como é que as outras pessoas me conhecem no mundo? Como é que eu passo a imagem para as outras pessoas?
Quem é você? As áreas que eu posso aprimorar são... Lembra lá da roda da vida? Lembra lá do nosso primeiro encontro, que é de fez? Quais são as áreas da nossa vida que a gente pode mudar? Que a gente pode aprimorar? Terceiro pressuposto da PNL: não existe erros, existem aprendizados. O que que eu posso mudar? O que que eu posso aprimorar? O que que eu posso fazer diferente? A gente vai aprender uma ferramenta chamada TOTS, que é testar, observar, testar e praticar, sair. Testa, observa, testa e sai. Testa, observa, testa e sai. Chama TOTS. A gente vai aprender essa ferramenta. Como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? E pode ser aplicado para tudo na vida. Tudo. Tá? 4. Meu nível de comprometimento é de 0 a 10. Qual é o seu nível de comprometimento? Qual é o seu nível de comprometimento para estar aqui hoje? Qual é o seu nível de comprometimento com você, no seu crescimento, no seu desenvolvimento? Qual é o seu nível de comprometimento? De 0 a 10. 5. Uma coisa que eu não vinha fazendo até hoje, mas o que vou começar a fazer a partir de hoje é... O que eu vou fazer a partir de hoje, agora que eu não fazia? Uma pequena mudança gera grandes resultados. Não precisa fazer nada extraordinário. Não precisa fazer nada gigantesco. Uma pequena mudança gera grandes resultados. Uma mudança que eu fiz, William. Eu vi que você tá tomando aí chimarrão. Uma mudança que eu fiz. Após a 1 hora da tarde, eu não tomo mais café. Nada com cafeína. Nada. Meu sono melhorou. É observar. Por quê? Isso aí a neurociência explica já. Por quê? Porque a cafeína, ela atrapalha o sono. Ela não deixa você entrar, passar pelos estados que necessita do sono à noite, o famoso sono REM. A cafeína interrompe isso. Tá? Então, assim, é extremamente prejudicial para o cérebro tomar cafeína após as 3 horas da tarde. Por quê? Porque a cafeína, ela fica no seu corpo de 3 a 8 horas, que é o horário que você vai dormir. Ô, Entendeu? Marcão, Então, deixa eu só eu fazer um adendo. evitaria. Eu já durmo demais. E às vezes eu preciso de um pouquinho de chimarrão, ele depois ele fica bem fraco, né? E eu tô tomando desde manhã, então esse horário já tá bem fraquinho. Mas se eu não, assim, eu tô bem cansado e se eu não tomar um pouquinho de chimarrão, eu vou dormir. Então por isso que eu tô tomando. Mas se eu te falar, Falhou, William. eu, eu posso tomar uma xícara de café. Eu bater na cama, a Josi não acredita. Eu desmaio de roncar. Não, não. Dormir é uma coisa, passar pelos estados de sono é outra, tá? A gente acha que dormiu, só que a gente não dormiu. Existem estudos para isso, William, de verdade, tá? A gente não dormiu, a gente tem que passar pelos estados do sono. E os estados do sono com a cafeína a gente não passa. De Se eu não me verdade. engano, são Não estou 4 falando. estágios, né, Marcão? São 4 estágios de sono. A gente precisa passar por esses 4 Sono estágios, bem é porque o 4. A o sono REM cafeína é o não último. deixa. A cafeína não deixa. A gente não chega quando a gente toma Ele não cafeína contou após que ele 3 dá uns horas, 4 coices, horas da não, né? tarde, a gente não atinge o sono REM. Tá? E por isso que você se sente cansado no dia seguinte, meu amigo. Deixa eu ver. Muda, faz um teste. Faz um teste. Muda. Muda o seu comportamento. Ô, Muda uma pequena atitude. Tá bom? ô Marco, eu Oi? fiz aquele exame lá, polissonografia, porque eu não Polissonografia. dormia. Eu falei, meu,
tem alguma coisa errada comigo. Aí eu fiz aquele exame que fica lá sendo vigiada no sono, Sim. e eu durmo o sono REM, que é o sono do descanso e tal, eu durmo 20 minutos apenas à noite. Aí a Pouco. médica disse que eu tenho que gastar energia, porque eu gasto energia na cabeça. Tipo, eu não movimento o corpo, mas a minha cabeça, ela trabalha 24 horas. E no meu laudo tá escrito que eu só durmo 20 minutos. O restante do tempo que eu tô deitada, a minha cabeça tá trabalhando. Eu falei, gente, que doideira. A nossa cabeça não para de forma nenhuma. Ela continua trabalhando, mas 20 minutos de sono REM é pouco, tá? O que que a gente pode... Só pequenas atitudes, tá, gente? Eu só vou dando umas pitacadas aqui para vocês. Vocês vão pegando e pega se fizer sentido isso para vocês, tá? O que que muda, né? Para que a gente tenha um sono. Gente, tem que ter sono de qualidade, tá? Isso de verdade, tá? Isso daí não foi o Marco tá falando, não. Isso é neurociência, tá bom? É, e por isso, bom, enfim, a gente vai mudar algumas coisas em relação a isso também. É, a gente precisa ter qualidade no nosso sono e começa com a nossa alimentação, começa quando a gente acorda, tá? Uma das coisas para ter qualidade do sono é a cafeína. Segunda coisa, quarto totalmente escuro. Mas nenhuma LEDzinha dentro do quarto, mas nem celular dentro do quarto. Totalmente escuro, de verdade. Ambiente frio. Ambiente frio. Toma um banho bem quentinho. E ó, cama. Não se cobre. Deixa o corpo esfriar. Tá? Isso aí é comprovado. Quanto mais friozinho o ambiente, mais você pega no sono. Mais o sono é perfeito, mais é o melhor a sua qualidade do seu sono. Sabiam disso? Tá? Isso daí, experiências já sendo feitas aí, gente. Muita coisa boa aí acontecendo, tá bom? Então, qualidade de sono. William, cafeína, cuidado com ela, tá, amigo? De verdade. Gosto de você pra caramba e tô te dando esse toque, tá? 6. Meu estado de fluxo. Meus estados de fluxo são, se você puder listar de 10 estados de fluxo seu. O que que é o estado de fluxo, Marco? O estado de fluxo é aquilo que você ama fazer. Que você faz e o tempo não para. O tempo não passa. Quer dizer, o tempo passa. Você fala assim, nossa, eu já estou há 3 horas fazendo isso. Nossa, eu já estou todo esse tempo fazendo isso. Nossa, tá? Isso são estados de fluxo. O que o pessoal aí do desenvolvimento humano chama estado de flow hoje em dia. Estados de flow. É aquilo que você se pega para estar fazendo, você fala assim, nossa, às vezes é tocar uma música, tocar um instrumento musical, cantar, sei lá. Não sei qual é o seu estado de fluxo, tá? Mas é muito importante que a gente descubra quais são os nossos estados de fluxo. O que que a gente ama fazer, o que que a gente gosta de estar fazendo, tá? O que que a gente faz com prazer, porque isso gera motivação. E mais uma dica. E motivação é interno, é nosso, não está no outro. Só a gente consegue se motivar. A motivação é aquilo, quando todo mundo está parando, o que me motiva a fazer, o que me motiva a ir além. Isso faz a diferença na nossa vida. O que é motivação? O que me motiva? Quais são os meus estados de fluxo? Brincar com os meus filhos pode ser um estado de fluxo? Excelente. Passear com os meus cachorros pode ser um estado de fluxo? Maravilhoso. Tá? Quais são? Cada um tem o seu. Cada um, quais são os seus estados de fluxo? Escrever essas 6 perguntinhas? Anota aí, gente. Dá 2 minutinhos, 1 minutinho para vocês anotarem. Anota aí. Anota aí, anota aí. Anota essas 6 perguntinhas aí para vocês. Essas 6 frases. Eu gostaria que nesses 15 dias de hoje, até o nosso próximo encontro, vocês respondessem essas 6 frases. Para um pouquinho. Vamos pensar. Qual é o meu lema? Quais são os meus pontos fortes? São?
que eu sou bom? O que eu faço assim, muito bem feito? Marco, você não vai falar dos pontos fracos? Não. A gente vai potencializar os seus pontos fortes. Os pontos fracos, ele vem de tabela. Já anotaram? Vocês viram que o tigre solta fumaça, gente? Olha que bonitinho. Ó. Mas agora ele parou. Não. Agora ele parou. Mas ele vai soltar, quer ver? Ó. Olha lá. Legal, né? Vamos ser tigre, galera. Bora. Posso passar? Pode. Bora. Então vamos lá. Quem é essa galera toda aí? Quem são os pais da PNL? De onde veio isso daí? Talvez o William e a Josi já tenham escutado isso lá atrás, né? A gente fez uma aula, uma pequena introdução lá uns 2 meses atrás. Mas eu preciso colocar todo mundo aí na mesma página, tá? Vamos lá. Quem são quem são as pessoas que criaram o que a gente chama de PNL hoje? Veio desses dois moços aí, ó. Richard Bandler, John Grinder. Quem são esses caboclos? Vamos lá, eles eram estudantes universitários. Na realidade, depois se tornaram professores universitários na universidade nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, na Flórida, tá? Eles quiseram, um era matemático, que era o Bandler, e o Grinder, ele era linguista, estudioso de línguas. E eles quiseram entender como é que poderia mudar o comportamento humano. Como é que as pessoas mudavam, né? E eles começaram a observar outras pessoas, outros teóricos, outros estudiosos que eram renomados na época, que eram extremamente conhecidos na época. E eles começaram a modelar, a assistir as terapias que essas pessoas faziam, tanto Grinder quanto Bandler. Né? O Grinder trabalhava a linguística e o Bandler ele trabalhava muito essa parte lógica. Então, a PNL existe uma lógica, vocês vão entender. Você começa pelo A, você vai sair no ponto B, e do A ao ponto B tem uma trajetória, tem um processo ali. Tem um passo a passo, tem um caminho. Então, por isso que a PNL se torna fácil aplicar. Por quê? Porque tem um passo a passo, tem um processo, tem um porquê. E isso é graças ao Bandler. Então, eles começaram a visitar pessoas da época, pessoas renomadas, terapeutas extremamente conhecidos na época, e viam como é que eles faziam aquilo com maestria. Como é que eles faziam aquilo com flow, com fluxo, estado de fluxo. Como é que era? Eles começaram a modelar aquelas pessoas. Opa, peraí. Se o fulano conseguia fazer, e se a gente fizesse da mesma forma, usando as mesmas palavras, seguindo os mesmos processos que eles usavam, será que vai dar certo? Já que eles estavam dentro de uma universidade, né? E eles perceberam que sim. Eles começaram a trazer para a própria universidade lá de Colômbia, eles criaram lá um centro de estudos da PNL, e eles faziam atendimentos com os alunos da universidade. E eles começaram a aplicar todo aquele conhecimento que eles adquiriam de forma empírica, Então, portanto, a PNL é uma ciência? Não. A PNL não é ciência. Tá? Bom se fosse, mas não é.
Ela é um conhecimento empírico, aplicado. Por quê? Porque cada ser humano ele tem uma reação diferente, tá? Mas a neurociência hoje em dia já vem falando muitas coisas do que a PNL já falava. Então, já se está se tornando ciência, tá? Lógico que eles não vão falar que isso daqui era PNL. Claro que não, óbvio que não. Tá? Mas para quem estuda PNL, quem conhece sabe, isso é PNL, isso veio da PNL, isso já se falava lá na PNL, tá? Só que a neurociência não vai falar disso, tá? Só para contextualizar aqui para vocês. E eles começaram a aplicar e viram que dava certo. Que aquele mesmo comportamento, que aquele mesmo trajeto que aquela pessoa fazia com aqueles terapeutas, dava certo também. Uai, se dá certo para um, vamos começar a fazer com outros? Sim. Aí eles começaram a entender quem são essas pessoas. Começaram a modelar pessoas importantes. Uma das pessoas era a Virginia Satir. Quem é Virginia Satir? Quem foi, né? Virginia Satir. Virginia Satir, ela foi uma terapeuta extremamente conhecida, famosíssima no mundo todo. E ela trabalhava com casais. Uau! Trabalhava com ancestralidade. Uau! Trabalhava com relacionamentos. Uau! Trabalhava com o que a gente chama de constelação familiar sistêmica, sem dar o nome de constelação ainda. Então, veio dela uma das pessoas esqueci o nome dele agora, o criador lá da constelação, uma das técnicas que se usa dentro da constelação veio de quem? Da Virginia Satir. A Virginia Satir já fazia isso lá nos anos 70. E hoje se faz mais, né? Hoje se difundiu através aí da Dart Hellinger, se difundiu através da constelação. Ela era uma terapeuta muito conhecida. Curiosidade. Um belo dia, como o Grinder e o Bandler, eles gostavam de modelar as pessoas, eles visitavam esses estudiosos, né? E aí eles foram visitar a Virginia Satir num determinado momento, num determinado dia. Eles falaram assim para ela: Virginia, a gente vai ficar aqui te observando como é que você atua. Ela falou: ok. E eu gostaria que você fosse depois lá na universidade, que a gente vai replicar exatamente o que você faz aqui. Ela falou: tá bom. Aí ela fez o atendimento, eles fizeram todas as anotações, fizeram toda a modelagem do processo que a Virginia Satir usa. Um belo dia, a Virginia Satir foi lá na Universidade lá de Colômbia, né? E eles estavam aplicando as técnicas que a Virginia Satir utilizava, tá? E aí ela percebeu o quão poderoso aquilo que ela estava fazendo, porque era igualzinho, tinha o mesmo resultado que a Virginia tinha, o Bandler e o Grinder também tinham, o mesmíssimo resultado. Tá? Inclusive, ela falou assim para os dois: nossa, eu falo dessa forma, eu ajo dessa forma, eu tenho esse comportamento. Eles disseram a ela: sim, você faz exatamente isso do jeito que a gente está falando, do jeito que a gente está fazendo aqui. Ou seja, começou ali o processo de modelagem. Então, pode ser replicado. Segunda pessoa que eles foram estudar, Fritz Perls. E aí vem da psicologia, tá? O Fritz Perls, não sei se vocês conhecem ou não, ele é o pai da Gestalt terapia. O que é Gestalt terapia, Marco? Aquela terapia que você trabalha imagens, que você trabalha borrões, que você trabalha ressignificação através de imagens. E aí a PNL trouxe para dentro as visualizações, através do que o Fritz Perls trabalhava nos seus processos de visualização com as pessoas, a PNL trouxe, tá? Com a Virginia Satir e com o Fritz Perls, a gente conhece a PNL como PNL de primeira geração. Foram as primeiras pessoas que deram a base do que a gente tem de PNL hoje.
Depois eles foram conhecer um hipnólogo extremamente conhecido no mundo, chamado Milton Erickson. Milton Erickson, um hipnólogo, tá? Onde ele trabalha através da hipnoterapia a linguagem ericksoniana. O que é uma linguagem ericksoniana, Marco? É uma linguagem mais sutil, uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais sutil mesmo, sem, sabe aquela linguagem não agressiva? Tá? Uma linguagem mais que você usa nas induções. Tá? Então, quando a gente faz um processo de indução, agora fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça, como se você estivesse olhando para o seu coração e respira. Você está usando a linguagem ericksoniana, tá? Que é uma linguagem mais sutil, mais tranquila, onde você cria metáforas. A Edna, vou dar um exemplo aqui. A Edna fumava. Eu sei dessa história. E a Dia ela fez um trabalho com a Edna, há 2, 3 anos atrás, que a Edna queria parar de fumar. Uma das técnicas que a Dia usou, uma das, tá? Não foi só essa, uma da técnica que a Dia usou com a Edna foi uma história que a Dia criou para a Edna sobre o fumar, sobre o cigarro. Onde é que ela pegou essa história? Que linguagem ela usou? No Milton Erickson. Linguagem ericksoniana. Tá? Então, é daí que vem toda essa hipnose ericksoniana, essa hipnose clínica. Foi ele que contextualizou a hipnose clínica hoje no mundo. Tá? Tudo que se fala de hipnose clínica, você fala de Milton Erickson. Tá? O Milton Erickson, ele partia do pressuposto de que todo cliente é resistente. Se todo cliente é resistente, para quebrar essa resistência, você primeiro precisa quebrar essas barreiras. E como é que você quebra barreiras? Linguagem sutil, linguagem não violenta. Então, todas essas técnicas que a gente tem hoje de linguagem não violenta, tudo que vocês escutam aí falando, vem do Milton Erickson. Então, a PNL, ela absorve Milton Erickson também nos seus teóricos, tá bom? E aí a gente entra numa terceira, Milton Erickson na segunda geração, e aí a gente entra numa terceira geração agora da PNL, que veio com Gregory Bateson e que veio com Robert Dilts. São dois teóricos contemporâneos da PNL, tá? Gregory Bateson, ele trabalha muito a questão do comportamento, do estímulo-resposta. Vocês vão entender, quem for para o Gaivota agora, final do mês, vocês vão entender isso aqui. Lá no Gaivota, como é que funciona? Tá? Lá a gente trabalha a teoria do Gregory Bateson, tá? Ele trabalha muito estímulo-resposta. Lá a gente vai falar dele também, tá? Então, vocês já vão saber. Ele fala muito essa questão do estímulo-resposta, da estimulação, da indução, vem muito para terapia, hoje que a gente tem, né, de terapia comportamental cognitiva, tá lá também nos trabalhos lá do Gregory Bateson, tá? Onde trabalha muito o comportamento, tá? Muito comportamento. Ele criou lá atrás o que a gente chama de pirâmide dos níveis lógicos, só para vocês entenderem, tá? E veio o nosso amigo agora, que é um dos mais recentes aí da PNL, que é o Robert Dilts, tá? Vocês vão escuta muito do Robert Dilts. É o cara que veio botar um martelo, botar estaca em crenças. É esse bonitão aí, ó. Tá? Então, tudo que vocês escutam de crença limitante, crença fortalecedora, e blá, 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 e crença, e toda a história de crença foi esse moço que começou, Robert Dilts, tá? Ele tem um livro muito interessante para quem quiser ler, é muito interessante mesmo, de verdade, não é um livro fácil de ler, mas é um livro interessantíssimo, tá? Chama Crenças.
exatamente com esse nome, Crenças, do Robert Dilts, tá? O que que ele